Boa noite, igreja que está online. Nós queremos dar início a este culto, o culto ao Senhor Jesus, né? Então, assim, hoje de manhã a gente estava meditando e nós estávamos meditando o seguinte: o que é o papel do culto, né? O culto é onde a gente celebra, onde a gente encontra com os irmãos. Tempo de coronavírus nem tanto, né? Mas a nossa vida cristã, ela é vivida, né? 100% dela, ou 99% dela, em casa, no trabalho, né? com as nossas famílias, com os nossos colegas de trabalho. Então, eu queria te desafiar a pensar o seguinte: o culto é um lugar onde você recebe visão, motivação, onde você adora, mas a sua vida cristã, ela é em casa, né? Então, qual que é o papel que você está exercendo? Você está buscando a Deus? Você está adorando a Deus? Você está lendo a palavra? Você está orando em casa? Está se desenvolvendo, buscando a Deus, ficando íntimo de Deus? O papel, né, de buscar, de fazer o nosso devocional é individual, né? Isso é muito importante. Queria também te convidar para lembrar das células. Nós estamos com 3 células online, né? Queria que, se você tivesse qualquer dúvida, quiser frequentar uma dessas células, pode colocar aí no Instagram, procurar a gente, ou até mesmo procurar a gente aqui no final do culto. É só você entrar online aí, a gente está fazendo a célula. Queria orar então para a gente começar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse culto. Nós queremos te adorar aqui, Deus. Nós queremos exaltar o teu nome. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor é que nos dirige, nos repreende, nos guia, nos cura, que dá provisão para nós, Deus. Por isso nós te amamos, nós te adoramos, Deus. Nesse momento, que o Senhor traga a unção do Espírito Santo para falar conosco através do Dudu aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Vou chamar o Dudu aqui para que ele possa dar a palavra hoje. Bem-vindo, Dudu. Deus te abençoe. Obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite para você que me assiste aí pelo Instagram. Para mim é um privilégio poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês hoje. E eu queria pedir para você que você pudesse pegar a sua Bíblia. E você que está em casa, se você tiver a sua Bíblia no celular, eu gostaria que você acompanhasse a leitura que nós vamos fazer aqui na sua Bíblia. O tema da nossa pregação hoje é sobre o livro a carta de Paulo aos Colossenses, e eu gostaria de começar com uma pergunta: em que nós temos crido? Então nós vamos ler Colossenses do capítulo 2, verso 6 em diante. Colossenses capítulo 2, do verso 6 em diante. Então começa assim, verso 6: Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que
que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou os dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos e os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês estão, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Vamos orar. Deus Pai, nós queremos te pedir mais uma vez que essa palavra possa falar no nosso coração de uma maneira sobrenatural. Ó Pai, apesar de quem eu sou, me usa como boca do Senhor aqui essa noite, Deus. Apesar do meu pecado, apesar da minha ineficiência, Deus, me usa aqui como um vaso de barro em que o Senhor colocou esse tesouro que é o Evangelho, Pai, para poder, juntamente com os nossos irmãos aqui essa noite, crescermos mais no Evangelho do Senhor Jesus. É que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês muito importante. Mais ou menos no ano de 2001, eu, Chico, Fernando, nós tivemos um retiro lá em Cabo Frio. Foi 2001 mesmo, né? Francisco, Fernando está lembrado, acho que a Flávia também foi. Tinha muitas pessoas que a gente conhece. Foi o primeiro retiro na praia que a igreja que a gente fazia parte estava fazendo, né? E nós ficamos numa pousada muito legal, que era bem assim, pé na areia, vamos dizer assim, né? Você abria a porta dos fundos da pousada, você estava na areia da praia. Foi um tempo muito interessante, muito legal ali, fazendo aquele retiro. Mas a gente passou por umas experiências um tanto constrangedoras nesse retiro. Me parece, se eu não estou enganado, o Chico pode me corrigir, foi combinado com a mulher da pousada, com a dona da pousada, que ela receberia 50% do valor no início do retiro e 50% no final. E aí nós começamos o retiro, pagamos a primeira parcela, e à medida que o retiro foi acontecendo, eram umas 3 semanas mais ou menos que nós ficamos lá. Essa mulher começou a tratar a gente muito mal. Ela começou a meio que tratar a gente com indiferença, jogar algumas indiretas. E chegou um dia que ela surtou completamente e falou que queria receber o dinheiro todo que seria pago no final, naquele dia. Então a gente ficou ali mais ou menos umas 5 horas na areia da praia, 4 horas, discutindo, né? Não sei se o Chico vai lembrar disso. Acho que o Chico é o principal que lembra, que ele estava organizando, né, Chico? Negociando, né? E aí a gente estava ponderando ali se a gente paga para ela o valor, né, e de repente ela continua tratando a gente mal. Enfim, aí no final das contas, depois de ter ligado para o pastor, ligado para um monte de gente, consultado advogados, até os advogados da igreja presbiteriana, acho que uma das colegas ligou. A gente resolveu pagar e ficou tudo certo, a gente terminou o retiro. Acho que ela queria receber o dinheiro, mas não queria falar que ela estava precisando do dinheiro, então ela começou a mudar o comportamento dela nesse sentido. Deu para dar saudade aí, Chico? Deu, hein? Mas acontece o seguinte, que passado um ano depois, mais ou menos, eu estava almoçando ali na Avenida Uruguai, tem tipo uma galeria, eu esqueci como é que chama ali na Avenida Uruguai, tem um monte de loja, tem restaurante, ou pelo menos era na época assim. Estava eu e o rapaz que me discipulou, a esposa dele, a gente estava almoçando,
E eis que chega essa senhora, que era dona da pousada lá de Cabo Frio, senta na nossa mesa e começa a conversar com a gente. Acho que ela era daqui de Minas mesmo, né? E aí ela começou a conversar, conversa vai, conversa vem e tal, e a gente, né, colocou uma pedra em cima do que tinha acontecido. E de repente alguém de nós, eu não lembro se foi eu ou se foi o rapaz que me discipulou, a esposa dele, perguntou para ela assim: e aí, onde você vai passar o Natal? Aí ela perguntou assim pra gente: Natal? Você celebra o Natal? Mas vocês não são crentes? Porque eu sou crente e eu não celebro Natal. Isso não é coisa de crente. Crente que celebra o Natal vai para o inferno. E aí a gente ficou assim mais perplexo do que a gente estava antes. Todos nós sabemos que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, né? A Bíblia ela nos aponta que Jesus não nasceu no período de inverno. E 25 de dezembro é inverno na região que Jesus nasceu. Mas ela estava colocando ali, né, essa coisa da celebração do Natal como algo assim absurdo para a gente. E nós não celebramos o aniversário de Jesus no Natal. Nós celebramos o nascimento de Jesus. E nós celebramos todo dia da nossa vida, todo o nosso culto, nós celebramos o nascimento de Cristo, né? Mas nós não precisamos de uma data especial para isso. Mas a Bíblia não nos proíbe de comemorar também no Natal. E é por isso que nós comemoramos também o nascimento de Jesus mais uma vez, assim como comemoramos ao longo do ano, todos os dias, o nascimento de Cristo. E essa situação, alguém pode pegar uma água? E essa situação, ela tem muito a ver com o que está sendo colocado aqui na carta aos Colossenses. E eu queria dar um pouco de contexto para vocês sobre essa carta. A carta de Paulo aos Colossenses, deixa eu ficar aqui, senão sai da câmera, né? A carta de Paulo aos Colossenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Obrigado, viu? Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo e ela é uma das cartas da prisão. Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma. E ele escreveu para uma igreja, né, um grupo de santos que a gente fala, são os cristãos, o Chico até já explicou sobre isso. Todos nós cristãos somos chamados de santos, né? Não existe uma distinção especial como a Igreja Católica faz para um santo, alguém que está acima dos outros. Todos aqueles que creem em Jesus são chamados de santos. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja que estava ali em Colossos. Por quê? Porque ele recebeu a visita de um pastor dessa igreja lá, de Colossos, chamado Epáfras. Esse pastor veio até Paulo dizendo o seguinte: olha, Paulo, eu implantei a igreja lá depois que eu ouvi o evangelho que você pregou, e essa igreja foi crescendo, mas agora estão surgindo determinadas pessoas que estão ensinando coisas que não são as coisas que você ensinou para a gente. Então, eu não sei como combater essas coisas. E aí Epáfras vai até Paulo com essa queixa, com essa necessidade. Então, o apóstolo Paulo escreve nessa carta para poder combater essas ideias que estavam sendo pregadas na cidade, lá em Colossos. Essa situação que aconteceu lá em Colossos, ela é chamada da heresia de Colossos. Não existe nada semelhante em termos de heresia descrito na Bíblia. Eu vou tentar explicar um pouco para vocês o que era essa heresia de Colossos. O que estava sendo ensinado ali, que o apóstolo Paulo precisou escrever essa carta para poder combater o ensino que estava sendo pregado ali. Opa, já falei que beleza. Então, a primeira coisa que estava acontecendo ali era um ensino que envolvia o judaísmo, né? Judeus que se converteram ao cristianismo, eles, depois de um determinado tempo, eles estavam querendo que aqueles que não eram judeus se submetessem às mesmas regras do judaísmo como condição para que eles fossem salvos. Então, por exemplo, eles pregavam que eles pregavam o seguinte: Cristo é importante, mas Cristo sem as regras do judaísmo não vai te salvar. E aí eles estavam tentando convencer as pessoas a circuncidar os filhos, né? A circuncisão é quando
Você pega a criança do sexo masculino e corta a pele que tem no prepúcio, né, no pênis dessa criança, e eles estavam tentando implementar essas regras para aquelas pessoas que não eram judeus. Por exemplo, uma regra comum dos judeus, uma regra dietética, é em relação à carne de porco. Eles não estavam querendo que as pessoas também não comessem carne de porco. Então, essa era uma das vertentes do que estava acontecendo lá em Colossos. A outra coisa que estava acontecendo era um ensino chamado gnosticismo. Esse gnosticismo, o gnosticismo, né, vem da palavra grega que chama gnose, que equivale a conhecimento, né? Eles pregavam que você precisava evoluir de alguma forma para poder conhecer a plenitude de Deus, né? Que a divindade humana, a divindade, ela tinha se expresso de maneira imperfeita, mas para que você pudesse atingir a perfeição, você precisava prestar culto aos anjos, e através desse culto aos anjos você ia evoluindo até que você poderia conhecer a divindade como um todo. E isso tem muito a ver com algumas tendências do cristianismo hoje, né? Como, por exemplo, muitos espíritas se consideram cristãos e eles unem essa ideia do gnosticismo no que diz respeito à evolução, né? Para poder atingir, como necessária para que você possa atingir um estado de perfeição, um estado evoluído. Outra coisa que tinha lá também nessa heresia de Colossos era o platonismo, né? Eram ideias de Platão, né? Platão era um filósofo grego, cuja a teoria dele, né, era a seguinte, que as coisas existiam numa dualidade, né? Uma dualidade que são as ideias, o mundo das ideias, que é o mundo perfeito, e o mundo material, que é o mundo imperfeito. Então, por exemplo, ele acreditava o seguinte, que esse microfone aqui, ele existe aqui na Terra, né, e a gente pode vê-lo, mas ele é uma cópia imperfeita das ideias, do microfone que existe no mundo das ideias. Então, Platão, trazendo isso para o cristianismo, seria mais ou menos o seguinte: Deus está no mundo das ideias, Deus é perfeito, e nós, como estamos na matéria, né, a nossa matéria é imperfeita, né, nós estamos expressando essa imperfeição e é impossível para a gente, na matéria, conhecer a Deus, porque o nosso corpo é imperfeito. E aí surge uma ideia do seguinte, olha que coisa interessante que eles estavam ensinando lá. Se Deus é perfeito e a matéria, que é o corpo, é imperfeito, Deus não pode ter habitado na matéria. Porque Deus perfeito nunca poderia ter habitado em alguma coisa que é perfeita, que é imperfeita, aliás. E aí eles começaram a crer que Jesus não tinha habitado corporalmente. Eles começaram a crer que Jesus tinha vindo aqui só em espírito. E é interessante que tem muita gente que acha que Jesus é espírito, né? É um espírito que está vagando. Mas não, a Bíblia diz que Jesus habitou no corpo e ressuscitou no corpo. E ascendeu no corpo. Né? Então, essa era uma outra ideia que estava pregada ali. E se o corpo era a expressão da matéria, existia também uma outra filosofia que estava sendo colocada ali, que é o asceticismo. O que era o asceticismo? Era a ideia seguinte: olha, se o corpo é imperfeito, né, nós precisamos punir o nosso corpo, nós precisamos sofrer, nós precisamos frear o nosso corpo para que a gente possa experimentar essa perfeição. É dessa ideia que surgem essas punições, autoflagelação. Por exemplo, existem muitas igrejas evangélicas que eles entendem que o sexo é pecado. Porque o sexo é um prazer, né, que vem do corpo, e o corpo é pecaminoso e imperfeito. Então nós não podemos fazer sexo. Quem é casado aí tem que se privar, muitos casais se privando, né, dessa oportunidade que Deus entregou, porque acredita que o sexo é imperfeito. Mas a Bíblia diz que o sexo é dever do casal. Dever, é dívida, tem que pagar, viu? Então, essas eram as bases
heresia de Colossos que estava sendo colocada ali. Então o apóstolo Paulo começa a tentar a combater todas essas heresias. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. E aí ele fala assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver em quem? Nele. Enraizados e edificados nele. Firmados na fé, como foram ensinados e transbordando de gratidão. É tão interessante porque é justamente a nossa ingratidão que nos move a procurar coisas novas que não estão na Bíblia. É o fato de você estar inseguro com o seu futuro que te leva a procurar, por exemplo, um horóscopo para saber como que vai ser a sua vida daqui para frente. E aí o apóstolo Paulo está falando o seguinte: ó cristão, se você recebeu a Cristo, continua a viver nele, e cheio, transbordando de gratidão. Porque se você estiver grato em Deus pelo que Ele fez, pela obra dele na sua vida, você não vai procurar nada além de Cristo. E aí ele continua dizendo o seguinte: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por que ele está falando que em Cristo habita corporalmente? Porque havia uma influência, né, de uma filosofia que dizia que Cristo não poderia ter habitado corporalmente, que Cristo não tinha corpo. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. E aí ele está dizendo o seguinte: olha, é possível sim, vocês receberam a plenitude sim, e vocês receberam de Cristo, que está acima de todo principado, de toda potestade. Vocês precisam permanecer em Cristo, somente nele. Posso ouvir um amém? Amém. Nele também, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: nós tivemos uma circuncisão, mas não igual a do judeu. Nós não fomos circuncidados pelas mãos humanas. E por que ele está usando essa expressão mãos humanas? Porque a circuncisão era feita pela mão, né, do rabino, que deixava a unha crescer, afiava a unha dos dois lados, e na hora que a criança era trazida para a circuncisão, ele talhava ali a pele do prepúcio com a mão. E ele está dizendo isso, que nós não fomos por essa circuncisão. Nós fomos circuncidados no nosso coração. E isso aconteceu quando? Quando nós entregamos a nossa vida no batismo. Nós recebemos uma circuncisão que é muito maior do que a circuncisão feita pela mão humana. O dia que nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós morremos ali, nós cortamos a pele do prepúcio do nosso coração que poderia nos levar a reproduzir qualquer tipo de coisa ruim. E ele está dizendo: vocês foram circuncidados no batismo. Amém. E aí ele continua: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que Paulo está dizendo? Que nós não tínhamos nada, nenhuma circuncisão que a gente poderia apresentar para Deus, porque a gente estava morto e a gente não tinha circuncisão no coração. E quando a gente estava morto, quando você estava cheirando mal, o que aconteceu? Deus te vivificou
me vivificou juntamente com a circuncisão judaica, com as regras? Não. Ele nos vivificou juntamente com Cristo e perdoou todas as nossas transgressões. Todas. E ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças. Aqui ele está falando, né, sobre a lei. Porque a lei é esse escrito de dívida que pesa contra nós. Porque a lei de Deus é o quê? Quando nós começamos a olhar para a lei, né, quando a gente começa a olhar para cada mandamento, a gente começa a entender o tanto que nós somos pecadores. Quando a gente começa a ver que Deus manda nos mandamentos dele, que a gente não tenha outros deuses além dele, mas a gente passou a nossa semana inteira idolatrando alguma outra coisa qualquer, ou um bem qualquer, ou uma pessoa qualquer, ali a gente viu que a gente já não cumpriu a lei. Quando a lei nos diz que nós não devemos adulterar, e aí vem Jesus e nos diz que esse adultério acontece também quando você olha para outra mulher com desejo impuro. O que a lei está dizendo? Não é possível para a gente, porque a gente já descumpriu a lei. Quando a Bíblia manda a gente amar o nosso irmão, e a gente descobre que a gente odeia o nosso irmão o tempo inteiro, no nosso coração a gente sente ódio, a gente fala mal, aí a lei nos acusa, porque a lei, esse escrito de dívida, nos diz que nós somos incapazes. Mas aí está dizendo que ele cancelou esse escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária e removeu pregando-a na cruz. E olha que interessante, a única coisa que Satanás tem contra mim e contra você são os nossos pecados. Satanás olha e fala assim, olha, tá vendo? Fulano lá é crente, está indo para a igreja, mas ele faz isso, isso e isso. Mas aí, Paulo está dizendo que Deus pegou esse escrito de dívida e ele colocou esse escrito de dívida pregando ele na cruz com Jesus. E nós estamos com Jesus na cruz. Satanás não pode olhar para nós e nos acusar de nada. Por causa do nosso desempenho? Porque nós decidimos ser santos por nós mesmos? Não. Porque Cristo Jesus pagou o preço por mim e por você. Amém. Amém. E aí, quando ele fez isso, ele expôs nosso inimigo, né, fazendo deles um espetáculo público. Está dizendo assim, Satanás, aqui ó, você foi derrotado, porque nós estamos totalmente aceitos, totalmente perdoados em Cristo Jesus. Satanás não pode nos acusar. Amém. Aleluia. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Aí voltando lá para a comemoração do Natal, que a mulher estava dizendo, talvez muitas vezes nós crentes somos os principais juízes de nós mesmos. Ah, mas porque, né, às vezes a pessoa é de uma igreja diferente da nossa. Ah, não, mas eles fazem isso, eles fazem aquilo, eles fazem aquilo outro. E a gente começa a colocar isso, não como uma forma de refletir sobre as nossas diferenças, não como uma forma de aprendermos mais sobre como nós podemos descansar em Jesus, mas como uma forma de dizer, de sentir assim, olha, eu estou no caminho certo e ele está no caminho errado. É lógico que aqui Paulo está se referindo às festividades judaicas, né, que os judeus estavam querendo que os cristãos, né, comemorassem também, participassem também. Quando não participavam, né, os acusavam. Mas é da mesma forma nos nossos dias atuais, em relação aos costumes humanos colocados nas igrejas pelas pessoas. Eu não estou dizendo que a gente não tem que julgar o que é certo e o que é errado. Mas eu estou dizendo que a gente não deve se sentir correto, porque e essa sensação de se sentir correto nos torna aceito por Deus. Nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos nos concentrar na palavra de Deus.
Porque quando nós não fazemos isso, nós começamos a criar o que a gente chama de legalismo. Muitas igrejas têm um conjunto de regras tão grande. Muitas pessoas, às vezes, elas chegam na igreja, uma igreja como essa, e elas querem saber o que vocês podem e o que vocês não podem fazer. Quais são os conjuntos de regras que vocês têm? Pode usar saia, pode usar calça, pode cortar o cabelo, passar batom, pode tomar banho, enfim. Por que isso? Porque muitas igrejas, muitas religiões criaram um conjunto de regras e tornaram essas regras como condição para que você fosse aceito por Deus. E a Bíblia não diz isso. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Aqui ele está respondendo àquela ideia do gnosticismo, onde as pessoas tinham que adorar anjos para poder atingir a perfeição. E isso é uma coisa tão interessante que a nossa igreja, a igreja brasileira hoje, ela é uma igreja muito mística. Muito mística. Não é raro a gente ouvir coisas assim, não, porque eu estava orando e aí um anjo apareceu para mim e me falou que a igreja tem que fazer isso. Todo mundo aqui me conhece, sabe que eu sou completamente, eu tenho experiências sobrenaturais em Deus. Eu creio que muita gente aqui tem. Eu não estou pregando contra isso. Eu estou dizendo que todas essas experiências, elas têm que ser pesadas na palavra. Quantas vezes, eu tive a oportunidade de participar de uma igreja, até o Silan participou, era assim, a igreja tinha um culto de revelação na quarta-feira. Na quarta-feira o culto lotava. Nos outros dias, mais ou menos. No domingo um pouquinho mais. Mas o que acontece? As pessoas estão querendo uma revelação, querendo uma experiência nova, querendo algo que alguém possa dizer, que veio de um anjo, alguma experiência desse tipo, mas elas não estão querendo cabeça de todo principado e toda potestade, aquele que está acima de todo nome, que é Cristo. Se nós não olharmos, para que nós queremos buscar experiência com anjos, sendo que nós podemos ter experiência com aquele que é Senhor dos anjos? Para que nós queremos ver um anjo se nós podemos ver a Cristo revelado? Mais uma vez, eu não estou dizendo que Deus não possa mandar um anjo falar com você, mas você precisa pesar o que está sendo dito nas Escrituras. Praticamente todas as seitas heréticas que nós temos e todas as falsas religiões, elas surgiram de uma revelação de um anjo. Por exemplo, os Mormons. Os Mormons surgiram porque o anjo Moroni apareceu para Joseph Smith e deu para ele uma revelação que completaria as Escrituras. O Islã também é um exemplo disso, que Moisés, Abraão, eles tinham sido... Jesus Cristo tinha sido os precursores, mas a nova revelação agora que surgiu foi a revelação do Islã. Para vocês terem uma ideia, eu ouvi uma vez, isso é um relato de um colega que é lá do sul, e ele disse que o pastor da igreja teve uma revelação que os casamentos da igreja estavam todos trocados, todos errados. Então o Vitor tinha que separar da esposa dele e casar com a Cristina tinha que casar com o Silan tinha que casar, sabe? Assim, os casamentos estavam errados, foi uma revelação. E como nós podemos pesar isso? Aonde? Nós podemos dizer que isso é de Satanás? Nas Escrituras. Quando a gente lê as Escrituras, a gente fala, opa, Deus manda a gente discernir, a gente não julgar o profeta, mas julgar as profecias. Nós precisamos discernir isso. Amém? Como exemplo aqui, não sei se vocês conhecem esse rapaz aqui da foto, o nome dele o nome dele é Jim Jones. Foi até baseado nele
que o Chico Anísio criou um personagem que chamava Tintones. Alguém lembra dos personagens de Chico Anísio? Que era um pastor, Tintones. Esse senhor, ele criou uma seita nos Estados Unidos e foi criando regras, muitas regras, a ponto de que em 1978, em novembro de 1978, ele levou mais de 800 pessoas ao suicídio. 800 pessoas suicidaram de uma vez. Por quê? Uma nova revelação, algo novo que surgiu, e que muitos cristãos que não estão satisfeitos estão procurando guiar o coração deles por isso. Foi muito triste essa situação. Não sei quantos de vocês aqui, muitos devem ter conhecido a Grécia, esposa do Marcos. A Grécia, ela estudou numa escola que pertencia a uma seita agora acho que o pessoal dessa seita, acho que estava em São Joaquim de Bicos, naquela região. Eles compraram um terreno lá, né? Todo mundo da igreja participa, mora lá nesse condomínio. O condomínio, os lotes estão no nome dos pastores. E se você conhecia alguém, né, no caso da Grécia ela falou, se ela conhecesse um amigo, ela tinha que apresentar esse amigo para os pastores, e os pastores iam avaliar se aquela pessoa poderia ou não conviver com você. Uma outra coisa que ela relata, por exemplo, que um dia ela estava jogando vôlei lá na escola, e aí a professora chegou para ela e falou assim: não, você vai ficar de disciplina porque você está comemorando muito e você não pode ficar comemorando os pontos. Então, conjunto de regras criadas por homens, né, e que leva as pessoas a serem escravizadas, e isso também afasta as pessoas de conhecer verdadeiramente a Cristo. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Teve um homem, ao longo da história da igreja, eu esqueci o nome dele, mas que ele cortou o próprio órgão sexual dele, acreditando que aquilo seria uma forma de fugir dos impulsos da sexualidade, né? Depois ele descobriu que o problema não estava no coração, né? Ele não estava no órgão em si. Nós temos vários exemplos, né, de pessoas que se submeteram a coisas absurdas em nome da fé. Não a fé em Jesus Cristo, a fé que eles mesmos criaram. E aí, eu queria chamar a atenção para uma coisa muito interessante. Não é raro que essas igrejas que têm esse conjunto de regras como condição para a santidade, para a humanidade, são as igrejas onde a gente vê mais escândalo. No meio evangélico, onde a gente vê mais escândalo, são aquelas igrejas onde as pessoas estão colocando essas regras humanas que eles não dão conta de cumprir. Porque somente Cristo pode nos sustentar diante dos nossos pecados. E, por exemplo, na Igreja Católica, né, o padre não poderia casar, mas onde a gente encontra o maior número de casos de pedofilia? A clausura, que é essa separação, né, do mundo, não acaba com o nosso pecado. Somente Cristo, o estar em Cristo, crucificado com Cristo. Eu queria comentar um pouco das heresias atuais, né, para que a gente pudesse pensar e você pudesse refletir. Meu intuito aqui não é acusar ninguém, mas abrir os seus olhos para que você possa ir para as Escrituras e investigar por si mesmo. Nós somos a geração que menos conhece a Bíblia na história do povo de Deus. Porque nós temos um número enorme de cristãos que não lê a Bíblia. Não lê. Nós somos os cristãos mais distantes, né, a geração mais distante do conhecimento das Escrituras. O que a reforma conquistou para nós, que foi o acesso às Escrituras, hoje a gente deixa para lá. A gente aceita tudo que o pastor fala, tudo que
as pessoas falam, a gente toma para nós e a gente não checa isso na Bíblia. A gente não se debruça sobre isso. A primeira heresia que eu gostaria de comentar é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela é conhecida como uma doutrina que defende que o alvo do cristão é a bênção financeira. Que Deus está aqui para te abençoar. E através do discurso positivo, da confissão positiva, né, e das suas doações ao ministério, Deus vai trazer mais riqueza para você. Né? E isso tem feito com que várias pessoas frequentem culto com o objetivo de que Deus me dê alguma coisa, porque a salvação só não é suficiente. Eu não preciso mais me alegrar na salvação. Não estou fazendo apologia da pobreza. Eu queria te dizer isso, não confunda o que eu estou dizendo. Porque você tem a obrigação de desenvolver sua vida no melhor da sua potencialidade. Não tem problema nenhum com isso. Na verdade, Deus te chama para fazer isso. A questão é que o nosso culto não é sobre as dádivas de Deus, mas é sobre o Deus. Se os teólogos da prosperidade pudessem reescrever a Bíblia, né, provavelmente eles tirariam alguns versículos da Bíblia, como esse, por exemplo, né? O apóstolo Paulo fala: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Tem um monte de dádiva que Deus pode nos dar, mas elas não são para mim a coisa mais importante. A coisa mais importante para mim é conhecer a Cristo. Eu queria perguntar para você, a coisa mais importante para você é conhecer a Cristo? Ou talvez você está aqui para consertar a sua vida, melhorar a sua vida financeira ou melhorar a sua vida afetiva? A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas que você está buscando, elas vão ser acrescentadas na sua vida. Mas busque o Deus e não as dádivas de Deus. Porque as dádivas, elas virão. Outra ideia muito comum nas igrejas hoje é o universalismo. O que é o universalismo? É a ideia de que no final das contas Deus vai salvar todo mundo. Está todo mundo tranquilo, você pode viver do jeito que você quiser, não tem problema nenhum. No final Deus vai dar um jeito, né, e Ele vai salvar todo mundo. E eu queria te dizer que Jesus não falou isso não. Ele falou que existe um inferno, onde haverá choro e ranger de dentes, e vai muita gente para lá. Talvez mais gente para lá do que para o céu. Isso é conjectura minha. A Bíblia não diz isso. Mas o fato é que a Bíblia diz que a porta é estreita. E se a porta é estreita, significa que não é qualquer um que entra por essa porta. Você precisa ter uma obra iniciada no seu coração. Deus precisa fazer uma obra na sua vida. Então, muitas pessoas têm pregado muito, né, têm falado muito assim: ah, não, mas vocês estão falando muito duro, porque na verdade Deus é amor, Deus ama todo mundo, né? Vocês estão sendo muito legalistas, vocês estão sendo muito radicais. Gente, a Bíblia é radical. Ter uma vida com Deus é viver uma vida radical. Porque por amor de Cristo somos levados à morte todos os dias. Você é chamado para morrer. Um dia eu preguei isso numa célula, a mulher veio falar comigo no final: nossa, você foi muito duro. A Bíblia está dizendo, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia está dizendo que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E pode ter certeza, se alguém não está em Cristo, essa pessoa vai para o inferno. Porque a Bíblia diz isso, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. A outra... o judaísmo também tem invadido as igrejas brasileiras, né? Muitas vezes a gente tem visto igrejas fazendo culto, trazendo uma arca, a arca da aliança, a construção do templo de Salomão, os pastores vestindo como rabino. Essas coisas nós já deixamos para trás
Primeiro que nós não somos judeus. Tem um vídeo mostrando assim, se você soubesse o que os judeus pensam sobre Jesus, você ficaria surpreendido. Eles fizeram uma entrevista com vários judeus lá em Israel, né? E no Brasil o pessoal está querendo tocar o shofar, está querendo implementar as festas judaicas no cristianismo. O apóstolo Paulo está dizendo, não, vocês já morreram para essas coisas. Nós já morremos. E a última tendência do momento, né, que é o evangelho coach. Eu queria falar, primeiramente, antes de eu explicar isso aqui, eu queria dizer que eu não sou contra o coaching. Eu acho que o coaching é uma coisa bem legal, particularmente. Né? Eu acho, por exemplo, quando eu penso que eu sou formado em educação física, quando eu penso de um técnico desenvolvendo os atletas, motivando eles, isso para mim é fenomenal. É uma coisa excepcional. Ajuda a você a enxergar as suas limitações, as coisas que você pode fazer. Mas acontece que tem uma coisa que eu acho muito estranha agora, que é as pessoas que estão beliscando textos do Evangelho para poder justificar suas próprias ideias. E muitos cristãos, né, a maior parte, não tem maturidade nem conhecimento para poder separar essas coisas. Você que talvez já é experimentado, que você já estudou a palavra e tem conhecimento das Escrituras, talvez você consiga lidar bem com isso. Mas muita gente está com um entendimento equivocado do Evangelho por causa de pregações equivocadas que os coachings estão usando para justificar suas ideias e para poder arrebanhar o povo de Deus junto. Eu estava ouvindo uma pregação outro dia que o cara fala assim: você é o ponto fraco de Deus. Eu te pergunto, Deus pode ter ponto fraco? Sabe o que é o texto que ele usou para poder dizer isso? Ele falou, o texto que fala em Salmos, né, que o coração quebrantado, contrito, quebrantado, Deus não... a tradução correta seria desprezará, né? Mas tem uma tradução que fala não resistirá. E ele usou essa tradução, dizendo o seguinte: está vendo? É impossível para Deus resistir ao coração quebrantado e contrito. Só que a tradução correta é: Deus não despreza o coração quebrantado e contrito. Não é que Deus olha para você quando você está com o coração quebrantado e contrito e fala assim: nossa, eu não estou resistindo a esse coração, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Não. Então, eu gostaria de te encorajar a, primeiramente, quando você ouvir essas pregações, que você esteja bem fundamentado nas Escrituras. Porque senão vai ser só uma obra emocional na sua vida. Vai ser algo só para tocar suas emoções. Mas a verdade está nas Escrituras. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Amém. Gostaria que você começasse a pensar naquilo que você ouve, naquilo que você segue, naquilo que você faz, nas regras que você tem estabelecido para você e para os outros. Muitas vezes Deus cobra de você pessoalmente uma coisa, e você quer estender o que Deus está cobrando de você para os outros como doutrina. Eu conheço pessoas, um senhor que deu um testemunho para mim um dia. Ele é ex-drogado, acho que vocês até devem conhecer, até deu um testemunho lá no encontro que a gente fez. Ele me falou o seguinte: Eduardo, se uma pessoa abrir uma dose de bebida alcoólica a 50 metros de distância, eu consigo perceber daqui, de tão viciado que eu fui. Por isso, eu não bebo mais. Tem pessoas que não assistem televisão, mas dizer que todo mundo não deve assistir televisão porque é do demônio, você está querendo estabelecer uma regra que é sua para as pessoas.
É claro que nós precisamos ter discernimento. Existem determinadas situações que são situações feitas para adoração de ídolos. E eu aconselho que você não participe dessas coisas. Eu aconselho que você não vá. Mas antes de aconselhar você não ir, eu te peço, ore primeiro, busque a direção de Deus, busque as Escrituras, busque um entendimento sobre o que Deus está dizendo para você sobre isso. Procure o seu pastor, procure o seu líder de célula, se debruce, leia, pesquise, peça o Espírito Santo para falar no seu coração. E a última coisa que eu gostaria de te encorajar, eu não vou ter oportunidade de falar aqui, é que você continue lendo o livro de Colossenses a partir do capítulo 3. Porque no capítulo 3, Paulo vai dizer: se Deus fez isso tudo por nós, então nós precisamos ter uma vida dessa forma, alinhada com a vontade de Deus. Negando a nós mesmos. Vivendo para Cristo. Porque somente Cristo é o nosso acesso a Deus. Não há nenhuma regra humana. Não há nenhum propósito humano. Não há nenhuma campanha que você possa fazer na sua igreja. Não há nada disso pode te levar a ser mais aceito por Deus. Deus está no controle da minha vida e da sua. Que nós possamos dizer com o apóstolo Paulo: de certo que considero como perda todas as coisas por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Vamos orar. Deus Pai, eu queria que essa palavra, Deus, pudesse estar no coração de cada um. Que cada um de nós, Deus, possa ter a certeza de que nosso alvo é Cristo. Nós precisamos de Cristo. Cristo é tudo em nós. Tudo em nós. Nenhuma coisa, nenhuma regra feita por mãos humanas, nem a culto ao anjos, venha, Senhor, enredar o nosso coração e tomar o nosso coração com isso. Pai, que cada um, eu gostaria, Deus, de pedir que cada um que está me ouvindo tenha sede das Escrituras, Deus. Que essa igreja possa ser uma igreja em que o Espírito Santo mova no sobrenatural dessa igreja. E que a palavra de Deus habite ricamente aqui, Deus. Todos possam ter a palavra escrita no coração, na mente. Que cada um possa ser guiado pela palavra de Deus. É que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. 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 Queria te pedir, se você pudesse colocar de pé, nós vamos louvar o Senhor. Você que está em pé, você pode ficar sentado, por favor.